Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, dessa vez das ações da VEG3, pregão desta quinta-feira, dia 10 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações ativado, para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal, e também para aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Lembrando que na análise especial eu uso a análise técnica para fazer a avaliação do ativo, que é a minha especialização, em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual e vou descendo a periodicidade até o gráfico diário, ou seja, para ter uma abordagem de longo prazo, uma abordagem aqui de longo prazo até o curto prazo, atendendo diferentes perfis de investidor em cima da VEG3, quem está comprado, quem deseja comprar, ou quem está de fora, ou quem está comprado quer vender, enfim, abordar diferentes perfis. Antes de dar início nessa análise, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Agradeço de imediato sua valiosa audiência. Começando pelo gráfico anual da VEG3, temos um ano caindo aí praticamente 10%. Depois de 2 anos muito fortes para cima, é normal a gente ter alguma correção. Podemos ter um ano de queda? Sim, podemos ter um ano de queda. Podemos ter um ano ainda de alta, mais lateral. Seria mais provável ver outro ano desse aqui? Menos provável na minha avaliação. Dá para ainda buscar compra nesse papel pensando no prazo maior? Dá, desde que gere algumas sinalizações que aumente essa chance de se ter um próximo movimento de subida. Mas lembrando que tem a chance de ter um processo de correção, a tendência de alta, é um cenário bom para buscar a operação de compra, mas se você olhar só para esse último candle aqui do gráfico anual e fosse colocar só uma das formas que pode ser feita, colocar o Fibonacci só em cima dele, seria interessante lá nos 27,12 para buscar alguma compra nesse ativo. Então, pelo gráfico anual ainda não seria um ponto de entrada. No gráfico quadrimestral, ela tem um sinal de quê? De queda. De encerrar um movimento de subida e gerar um movimento de baixa. Algo parecido com o que aconteceu aqui, ó, gerou uma sinalização de baixa, candle ali de baixa, candle de baixa aqui, perdeu a mínima que era anterior e teve algo mais para baixo, foi bater próximo da média. A média ainda está distante, está no 22, lembrando que eu falei dos 27 lá no gráfico anual. Então aqui tem um sinal para eu entrar comprando de cara? Não, não tem. Tem um cenário de correção. Correção significa dizer que o ativo vai despencar para baixo? Não, mas pode ficar aqui de lado, pode ficar aqui só, aqui pode não gerar a rentabilidade que a gente deseja num determinado período. Daqui a 2 quadrimestres pode não gerar essa rentabilidade. Não está com sinal para me gerar uma compra de cara. O ativo, apesar de estarem dentro de um contexto de tendência de alta no gráfico anual e no gráfico quadrimestral, topos e fundos ascendentes, mantém seus topos e fundos ascendentes. Só que ela está dentro desse processo da correção, que aconteceu já aqui, uma lateralização do preço, 4 quadrimestres de lado, aconteceu aqui também, chegou a cair mais, mas ficou basicamente ali vários quadrimestres de lado, depois de um movimento mais longo de subida. De novo, outro movimento mais longo de subida, vai apoiando, poder também ter algo aqui enrolado. E no gráfico mensal, o que nós temos? Temos uma tendência ainda de alta, topos e fundos ascendentes, e ação em cima desse ponto aqui que é importante, em média móvel, gerou um candle de reversão chamado de martelo, padrão de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta. No gráfico quadrimestral a gente está tendo um sinal de reversão do movimento de subida para um movimento de baixo e um movimento lateral. No mensal, para fazer algo contrário, teria que superar a máxima do mês de maio, máxima do mês anterior, ou seja, superar os R$ 35,25. Se isso acontecer, aumenta-se a chance de ter um movimento de subida para voltar a testar uma zona de resistência que há aqui por volta dos R$ 41,70 a R$ 43,35. O ponto mais alto, máximo histórico, está nesse momento em R$ 46,70. Qual o suporte que essa ação está se sustentando? Suporte em R$ 33,50 por aqui, até um nível ali na casa dos 32,12. Então essa faixa aqui que deu uma lateralizada no gráfico mensal, coincide com a média, está se sustentando assim, mas até agora não gerou sinal de subida. A MGLU3 fez isso, né? Ela chegou a gerar um recuo e superar a máxima do mês anterior. Apesar do mês aqui para a ação estar 0,2% de queda, ela já fez a superação de máxima, a VEG3 ainda não fez.
Então, com base no que eu falei, no gráfico quadrimestral, no gráfico mensal, do anual, de se poder ter um ano de correção, do quadrimestral poder desenrolar um pouco mais o movimento para baixo, eu aguardaria algum sinal aqui de subida, de superação dessa máxima para abrir alguma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar no próximo movimento de expansão do gráfico mensal, que seria então ela romper os R$ 35,25. Eu até comentei isso no Stories aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest. Ontem mesmo comentei sobre isso, sobre essa questão de ter um sinal primeiro de subida no mensal, para aumentar a expectativa de alta no curto a médio prazo e até mesmo de gerar um próximo movimento de expansão aqui de médio para longo prazo, que é do gráfico mensal, de poder aguardar de 3 a 10 meses posicionado aqui nesse papel. 3 a 10 meses, 3 a 10 meses posicionado no ativo. Não tem esse sinal ainda e pode se estender um pouco mais para baixo. E para quem entrou comprando aqui, qual a forma de entrada então? Superação dessa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar o próximo movimento de subida. Quais são os primeiros desafios aqui pelo gráfico, em termos de resistência, pelo gráfico mensal? Eu diria que na faixa dos 37,70, seguido justamente do ponto que eu já comentei de 41,70. No gráfico semanal, só para mencionar também outro ponto importante, se eu pegar todo o movimento de subida aqui, ó, da pandemia, pós-pandemia, até esse ponto aqui, que é o ponto mais alto, a retração é lá nos 28,18. Lá do gráfico anual é dos 27 e pouco. Então, se recuar aqui, ele destrói, acaba com a tendência de alta do longo prazo? Não acaba. Cria um cenário mais interessante para se buscar a entrada em cima de um nível de suporte mais elevante, juntando o gráfico quadrimestral e o gráfico anual. E a retração aqui do gráfico mensal. No gráfico semanal, nós temos uma ação que é onde a gente olha do semanal olhando para curto a médio prazo, nós temos uma ação com topos e fundos descendentes. E dentro de um processo de correção. Assim como aconteceu aqui, está agora aqui. Ó. É algo semelhante. Quando a gente está dentro de uma tendência de baixa, não tem uma expectativa desse movimento ser forte para cima. E a expectativa do próximo movimento de baixa ser mais forte para baixo, que é a tendência. Só muda esse cenário se, primeiro, superou a máxima do mês passado. Já é um primeiro indício de um rastro no gráfico que os compradores, geraram um sinal que traz a expectativa de subida. Não é uma certeza, mas é já uma sinalização de subida, uma expectativa maior de subida. Segundo ponto, retornou para cima dessa faixa de preço, principalmente a região dos R$ 35,00 até os R$ 35,50, ficou acima desse patamar, então a gente tem a possibilidade de se trabalhar ali na compra num gráfico diário até. Se o gráfico diário passar a gerar sinalizações de alta para cima dessa faixa de preço que eu acabei de mencionar, principalmente dos 35,30, 35,50, vai aumentando a probabilidade de subida do preço desse ativo. Foi o que eu mencionei nos stories no Instagram, que é o cenário que vai aumentando, né? Os indícios que vai aumentando a chance a retomada do controle da situação por parte dos compradores e um cenário mais apropriado para arriscar a operação de compra. Arriscar seja na superação dessa máxima. Pelo gráfico semanal, eu arriscaria a compra aqui agora? Não arriscaria. Por que não arriscaria? Porque eu estou dentro do movimento de subida que é contra a tendência de baixa. Igual aconteceu aqui, ó, que já está na terceira semana do movimento. Quando eu falo que eu não arriscaria, não significa dizer que essa ação não vá subir. É só que eu não arriscaria porque o cenário gráfico não se encaixa com a minha metodologia. O mais positivo aqui seria ou ela enrola aqui, depois gera algum candle forte de alta, fechando no semanal para cima dessa região dos 35,50 e gera nova máxima na semana seguinte para entrar comprando e colocar o stop aqui. Ou ela vem subindo de maneira fraca aqui, ameaça cair e gera a reversão de um topo aqui, por exemplo. Alguma sinalização de alta para cima da média móvel 3 períodos e da região dos 35,30, 35,50. E aí o próximo desafio, que ela anula completamente a tendência de baixa dela. Se ela subir aqui direto, passar por isso aqui, ela anula a tendência de baixa, basicamente gerando uma expectativa maior de subida, de retomada da tendência de alta se ela superar os 39,35. No gráfico diário, nós temos uma tendência de alta, que até agora não deslanchou. Por que não deslanchou? Porque assim, a tendência de alta rompeu aqui, topo anterior, rompeu. Não evoluiu, não foi longe. Caiu. Só que se sustentou em cima da média. Rompeu de novo? Rompeu. Nem conseguiu fechar acima, não foi longe.
Então está enrolado aqui, não está uma tendência de alta bacana. Mas para quem está comprado, pode colocar o stop abaixo dessa mínima. Por quê? Porque se ela vier aqui e fizer isso aqui, ela anula, ela reverte essa tendência. Já não vai estar mais em tendência de alta se ela voltar para baixo de R$ 33,17. O que aumenta a chance de buscar a compra de swing trade nesse papel? Ela ficou mais tempo aqui de lado, pivô de alta, igual eu falei lá no semanal, fechou uma semana forte para cima, compra. Outra, sobe mais e passa a gerar sinal de alta já para cima dessa região de fundos anteriores aqui e desse topo, dessa região também de topo, também fica mais para se buscar a operação de compra. Fundo ascendente, pivô de alta para o swing trade. Então agora, Dalton, você vê uma compra aqui? Não vejo. Pode subir, mas eu não vejo compra ainda. Não vejo um sinal que me leve a comprar essa ação. Por mais que esteja numa tendência leve de alta no gráfico diário, é contra a tendência do gráfico semanal. E até agora, depois de um grande candle de alta, o ativo não ganhou força. Essa semana, por exemplo, deveria ser uma semana forte de alta. Deveria, não é questão que é a obrigação, mas deveria na questão de se a gente quer ver. E seria uma semana para ser uma semana realmente de alta. Se a gente quer ver algo mais relevante no ativo que demonstre um rastro no gráfico, demonstre que os compradores voltaram a ter força nessa ação, criando uma expectativa de poder ter um outro movimento de valorização interessante para se pegar, a semana deveria vir para fechar lá acima dessa média móvel 3 períodos. Por enquanto não está acontecendo e a gente já está na quinta-feira, indo para um pregão de sexta-feira. Vamos ver se muda isso aí na sexta-feira. Mas de maneira geral, nós temos então um ativo que está em tendência de alta fraca no gráfico diário, está em tendência de baixa no gráfico semanal, sem nenhum sinal ainda tão relevante. A não sei esse aqui que foi relevante, mas depois não parou, não evoluiu. Teria que ter mais algo relevante para cima dessa região aqui. Então não me apoia a compra aqui ainda pelo gráfico semanal. E no gráfico mensal, aguardaria esse sinal de alta. Então, de maneira geral, o contexto inteiro, fico mais para, se for para pensar em médio para longo prazo, entrada nessa superação de máximo, stop aqui embaixo. Se for para pensar no curto para médio prazo, sinalizações de alta já para cima da região dos 35,30, 35,50 pelo gráfico semanal para buscar alguma compra. E pelo gráfico diário, sinalizações de fundo ou pivô de alta acima dessa faixa de preço que eu acabei de citar. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Espero que tenha sido útil para você essa análise especial. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.